Esta é a última parte do meu relato sobre a padaria. Creio eu. Eu não sei se ainda pretendo compartilhar mais curiosidades locais. Deixei esse finalzinho para responder algumas coisas, preencher outros pontos, falar sobre incidentes e etc. É claro que tudo brevemente. Como não sou especialista em criar textos fantásticos, tento compartilhar com os meus leitores o que posso comparar a um diário. Recebi alguns comentários mencionados sobre palavras repetidas. Eu irei me esforçar ao máximo para não colocar elas de formas terridiosas. Tive algumas liberdades depois de tudo que ocorreu. Minha aliança com o estabelecimento me deu certo tipo de privilégio, que vocês vão ficar sabendo. Agora eu posso acessar a internet com mais autorização e com algumas exceções óbvias. Também consegui que um canal no YouTube com o nome de Orropédia BR narrasse os meus textos, que chamou de Creepypasta. Acho que deve ser algum tipo de gíria desses jovens da internet para coisas sobrenaturais. Acho que um dos pontos mais trágicos dos últimos dias foi o período de escassez de caixas de frios. Isso irritou alguns clientes, que vêm exclusivamente para comprar elas. Disseram que o sumiço de carne recém-nascida estava deixando perguntas para as pessoas normais. Fregueses como o homem com 3 rostos, mulheres de composição e o sem pele, todos os seus músculos, tendões, sangue, etc. à mostra. Sua aparência seria algo traumatizante para outras pessoas. Esses 3 mencionados foram os que mais reclamaram a princípio e tiveram que procurar outros alimentos no estabelecimento. Depois, o dono da padaria entrou em contato com seus parceiros de negócio e conseguiram mais carne fresca. Bem, é isso que o dinheiro faz. Ele finalizou, como sempre faz, em enigma, não sendo diretamente claro com o que eu sei que ele sabe, que agora tenho certeza do que é feita as matérias-primas. Isso explica os choros em algumas situações, como se fosse um bebê lamentando por ser arrancado dos braços de sua mãe e entregue nos braços do próprio bicho-papão. A torta que foi mencionada na primeira parte teve problemas com alguns dos seus ingredientes. O seu aroma desagradável, que nunca deixou de ser repugnante, não faz falta para mim. Tivemos alguns pedidos e mais rostos diabólicos insatisfeitos. Alguns clientes, depois de um período, pararam de frequentar o estabelecimento, como um homem gordo, baixo e que se arrasta suas roupas, deixando uma trilha de algo pegajoso no chão. Outros ficaram aborrecidos por eu citar as suas aparências. Acharam que era algo desrespeitoso e que estava divulgando as coisas que estavam por aí, embaixo do manto da normalidade. Depois que o conhecimento do estabelecimento para as pessoas que não têm nenhum tipo de ligação com o sobrenatural foi crescendo, isso fez entrar em um debate com o dono local. Mas ele disse que as pessoas não iriam acreditar de qualquer jeito. Tudo aquilo pode ser como aquele cara do YouTube contou. Uma apenas creepypasta, uma história de terror. E por incrível que pareça, outras coisas ficaram aborrecidas por eu não citar sobre elas nos meus textos. Com todo o respeito, essas várias outras coisas não são lá essas coisas. Certamente têm suas peculiaridades assustadoras, mas não merecem ser citadas aqui. O lado interessante é saber que os clientes estão acompanhando os meus textos. E o lado ruim, se eu posso dizer assim, é que eles podem se irritar se eu falar demais, ou parecer sem modo com eles. Acho justo mencionar alguns incidentes que aconteceram ao longo do tempo trabalhando neste lugar. São coisas que posso considerar situações que mexeram com o meu psicológico em um nível acima do normal e com a minha segurança. O máximo que cheguei perto de ser ferida foi envolvendo o lagarto, que não teve um final tão feliz. Bem, melhor começar com a situação mais leve, até as mais graves. Eu apaguei mais vezes e acordei na maioria das ocorrências.
naquele pântano com um sol negro às alturas, e aqueles monstros tentaram me arrastar. Eu pude sentir a agonia de suas garras em mão puxando meu pé, enquanto tento escapar do infortúnio. Sonhei em alguma circunstância com meu ex-companheiro de trabalho. Vocês devem lembrar dele no último post. Ele sempre falando coisas estranhas e com dificuldade para se comunicar. Desesperado e pedindo ajuda. Cuspindo desculpas, desesperado para que eu faça alguma coisa, para lhe tirar de sua tortura. Mas nunca consigo alcançar. Nas situações em que encontro, quando estou adormecida sobre o balcão, são sempre da mesma forma. Quanto mais perto me aproximo, mais longe ele fica. O interessante é que eu não encontro apenas nos meus sonhos. Ele está bisbilhotando pela janela da padaria do outro lado, com sua boca se mexendo como se fosse um peixe fora da água, querendo dizer alguma coisa à distância. Outras vezes, me seguindo, quando não estou trabalhando. Eu não sei o que aconteceu com ele. Só tenho certeza que violou algumas regras. Ele estava cometendo uns deslizes. Foi o que o dono do estabelecimento justificou. Eu aproveitei a situação que nós estávamos conversando para acrescentar sobre suas aparições nos meus sonhos. Ele apenas respondeu: "Eu já disse, para você não dormir durante o serviço." E ainda mencionei sobre a perseguição ao longe do meu ex-colega de trabalho, pelas ruas. E meu chefe apenas suspirou e cuspiu. Apenas ignore. Ele vai se cansar e parar de insistir. É isso que eles fazem sempre. Ele disse com tanto desdém que eu não insisti em falar mais nada. Tivemos, em situações raras, desentendimento entre a clientela. Parece que as peculiaridades de um incomodam a outra, ou a presença de uma criatura junto com a outra faz com que eles tentem a brigar entre si. Por sorte, não teve nenhum confronto grave. Nessas situações, peço auxílio dos padeiros para lidar com os nervosinhos, para não acontecer mais isso. Para não estar acontecendo mais isso, começamos a criar horários. E eles fazem os pedidos e aparecem de acordo com o agendamento. Isso ajudou muito a controlar o trabalho dos padeiros e eu a me preparar para a chegada de outros. É claro que uma hora ou outra aparece alguém que não vai seguir as normas. Nada de alarmante, isso é algo fácil de lidar. Eu também tive mais 2 incidentes com o banheiro. No primeiro, vi uma das coisas que parece crianças fechando a porta e dando gargalhada. Depois que eu entrei, quando notei alguém chamando meu nome. Eu só fiz isso porque acreditei ser o meu chefe. Como compartilhei da outra vez, percebi que meu patrão aparece entrando no toalete. No incidente do garoto, fiquei 2 dias trancada. O problema é que os 2 dias foram dentro do banheiro. Fora dele, não foram nem mesmo 10 minutos, pelo que um dos meus companheiros de trabalho comentou comigo. O segundo infortúnio foi com a parede carnuda. Por alguma razão, ela apareceu fora dos limites do banheiro. Fiquei em dúvida no que fazer. Chamei os padeiros. Eles disseram que iam entrar em contato com o nosso chefe. Naquela noite, o incidente anormal não esperou a solução. Um dos clientes entrou e ele olhou para a carne, pulsando e respirando. Ele se aproximou como se fosse um inseto, cometendo suicídio em uma lâmpada quente. A parede viva o devorou. A criatura gritou e lutou, mas não pôde resistir. Não sei se aquilo tinha ossos. A parede triturou sem piedade e o engoliu. Não sei exatamente o que ocorreu nesse dia. Eu saí mais cedo. Meu chefe chegou com outras pessoas estranhas. No outro dia, a parede não estava mais com a carne devoradora para fora dos limites. Por conta do ocorrido, eu tentei ficar mais esperto em relação a isso. Nunca se sabe quando uma tragédia pode acontecer 2 vezes, não é? As moscas começaram a me acompanhar até em casa. Confesso que estava ficando louca no início. Com o passar dos dias, acabei me acostumando com a perturbação das criaturas, invisível ao meu redor. Neste momento, elas só podem ficar zumbindo e zumbindo. Na maioria das vezes, quase não percebo que ainda estão
me seguindo como parasitas. Ah, já que escrevi sobre uma das pragas, posso mencionar para vocês que nosso amigo Billy não está mais aprontando. Acabou meio que se enjoando de suas aventuras e ficou dócil, como os cachorros que param de latir quando percebe que você já não tem mais medo deles. Uma outra vez ele aparece para nos observar e depois vai correndo pelos campos. Posso jurar que certa madrugada que estou em casa, eu vi um vulto no escuro com características bem semelhantes a Billy. Talvez seja minha imaginação, ou não. Bom, agora eu irei falar sobre um incidente mais grave, envolvendo um dos lagartos. A escassez do material das caixas causou um certo tipo de ataque nas criaturas. Ele veio até o estabelecimento e procurou. Eu disse que estava em falta. Ele veio mais vezes, e na última, seus olhos estavam grandes, seus vários dentes afiados salivando. A criatura estava faminta. Eu já estava sentindo um ataque, quando abriu sua grande mandíbula e se projetou para o meu lado do balcão. Eu me joguei para trás e gritei, e saí engatinhando para mais longe possível, enquanto ele saltava o balcão. E foi quando o padeiro mais jovem entrou em ação. Eu não sei exatamente o que aconteceu, ou o que ele fez ao certo, mas juro para vocês que meu coração parou. De repente, todo o local escureceu. Os olhos do padeiro ficaram completamente negros. Sua pele e cabelo ficaram branco, pálido, e ele estendeu a mão na direção do lagarto, que se contorceu e começou a sangrar um líquido verde por toda parte do seu corpo. Foi uma morte bem dolorida e lenta. No dia seguinte, tivemos um prato especial, recheado de lagarto. Depois da ocorrência, parece que acalmou o ânimo de algumas criaturas, até que a normalidade dos produtos voltara ao estoque. Bom, agora eu quero responder alguns comentários dos meus leitores e telespectadores do YouTube que acompanharam os meus relatos há um bom tempo no canal Horrorpedia e outros do anime. Bom, vamos lá. O Hellraiser mandou um salve e disse que trabalhava em uma padaria. Bem, não sei exatamente de que tipo de padaria ele trabalha, mas é sempre bom ter companheiro de negócio interagindo. Já a Torta Impulsiva comentou Tokyo Ghoul como interrogação. Eu não sei o que significam essas palavras. Me desculpe. Já o jogador de Free Fire perguntou por que não falo sobre pessoas normais entrando no estabelecimento. Realmente nunca comentei isso, porque nunca entraram pessoas normais. Sempre que aparece alguém com aparência aceitável, eu logo desconfio. Sei que tem sempre uma unha embaixo do pelo do gato. Como meu público mais velho já sabe, eu já tinha mencionado sobre isso em uma das outras partes. Como todos já estão cientes, não faço muitas perguntas. As poucas que eu faço, tento não ser invasiva demais. Isso me lembra algo que o padeiro mais velho disse certa vez, que há uma barreira. Você precisa ser convidado ou ter alguma característica fora do comum para encontrar o lugar. Já para as pessoas que estão perguntando se vai acontecer alguma coisa com ele, ou ele pode estar em uma realidade paralela, não para as duas perguntas. Eu não sou um homem e não estou em uma realidade paralela. Nós estamos frequentando o mesmo planeta. Nada aqui é fantasioso. Quem sabe alguns de vocês não estavam no mesmo ônibus que eu. Como nunca mostrei o meu rosto e nem mencionei o meu nome, eu sou apenas uma garota anônima, escrevendo para um público na internet. Já para as perguntas solicitando, sabe por que ainda estou nesse negócio? Bem, já tive experiência em comum na minha infância. Já estive à beira da morte uma vez, e sempre fui fria com tudo nesse mundo. Mas é claro que tenho medo, mas não ao ponto de arrancar os cabelos desesperada. Acho que tenho excesso de confiança demais. Bom, a presença de João Pedro e do Obscuro são importantes para mim. É bom saber que estou tendo engajamento com leitores frequentes.
A figura do pessoal do Animo também ajudou a chegar até aqui. Vou mencionar sobre algumas presenças. Parece que o público gosta quando escrevo sobre eles. Bem, não posso deixar faltar essa parte nos meus textos. Eu poderia passar horas escrevendo sobre essas coisas. Porém, desejo deixar apenas os mais interessantes para registrar aqui. Existe o homem nu, que aparece em todos os domingos, exatamente às 9h45, para levar torradas e pães. Quando digo homem nu, é literalmente sem calças. O sujeito se locomove como uma aranha, com o abdômen para cima, e braço e ombro e tórax esticado para baixo. Ele parece que não possui ossos. Não sei como consegue se locomover. Suas mãos e pernas ficam tremendo, como se ele não tivesse mais capacidade de caminhar. Eu imagino o que seja a falta de uma estrutura para se manter o corpo. Os seus olhos são extremamente brancos. Ele tem uma espécie de sorriso fixo no rosto. Mesmo quando ele fala, não desfaz o ânimo. O seu odor é algo estragado, mais desagradável do que os produtos vendidos aqui. Há um certo alguém também. Ele aparece às vezes. Em algumas situações, fico até semanas sem entrar no estabelecimento. Mas, quando surge, ouço o sininho em cima da porta, indicando que alguém acabou de chegar. Então aquela fumaça negra e tenebrosa aparece do nada. Não sei como descrever. Acho que a mente humana não tem capacidade de fazer uma forma aceitável para si mesma e para os outros. Só posso dizer que a coisa negra é algo que poderia comparar com as trevas, a escuridão de uma noite sem estrela. Ele não pede nada. Ele não parece ser ameaçador. Às vezes, fica sentado em uma das cadeiras. Em todos os casos, vou até a coisa, que não tem rosto, mas possui uma figura física, e reclamo que ele não pode ficar no estabelecimento sem consumir nada. Na primeira vez, ele saiu calmamente. Na ocasião do nosso primeiro contato, senti um arrepio percorrer minha espinha, pois a coisa sem face, ela fritou meus olhos. E isso me deu medo. Quando eu falei sobre esse cliente para o dono do estabelecimento, ele parece que pirou. Ele berrou que eu não poderia, nunca, o aborrecer, ou deixasse caminhar aonde ele quiser ir. Confesso que essa foi a parte que notei uma espécie de medo em seu rosto. O engraçado é que a partir do dia que recebi a bronca e comentei sobre ele não poder estar no estabelecimento sem cobrar nada, todas as vezes que chega a massa, jogam uma nota. Eu tento levar algumas guloseimas ou pão. Ele permanece em algumas mesas sem tocar em nada. Fica por alguns minutos na padaria como se fosse uma visita. Não sei exatamente qual é o seu objetivo fazendo isso. Há coisas que eu não consigo compreender nessa padaria. Bom, também tem um cliente que sempre pede baguete. Não sei como descrever ele, porque literalmente todas as vezes que ele aparece e sai, eu não consigo me lembrar nada de sua aparência. Só tenho noção da sua existência, mas não consigo me lembrar. É como um feitiço. Eu vejo seu rosto e quando fecha a porta de saída em suas costas, simplesmente a sua fisionomia é apagada da minha mente. Bem, por alguma razão os meus textos sempre parecem ser publicados tarde. Há algum tipo de problema com a internet nesse local. Nesses períodos, sem publicar nada, pensei em sair da padaria. Mas eu gosto do lugar. Alguma coisa no fundo diz que eu estou segura. Estou acostumado e sempre é uma maravilha ver novos rostos. Coisas que nem todo mundo tem privilégio de apreciar. Pelo menos as pessoas que não vão ser atacadas por elas. Eu tenho certeza que as criaturas apenas frequentam esse estabelecimento como se fosse uma espécie de lanchonete. Não sei exatamente o que eles comem quando não aparecem na região. Eu também não quero nem pensar nisso. Sinceramente, não pensei em uma despedida mais digna. Só posso dizer que foi um prazer conhecer vocês. E um adeus bem sem graça. Bem,
Pelo que estou vendo aqui, está quase na hora da criatura com várias cabeças de criança chegar. Este freguês é um pé no saco de entender, pois cada cabeça pede alguma coisa diferente. É difícil eles se decidirem o que querem. Então, eu vou indo. Eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam essa série e agradecer o autor Sinistro por ter deixado eu trazer essa história para o canal. Meu muito obrigado. E caso vocês queiram suas histórias narradas aqui no canal, vocês podem estar mandando um e-mail para contosdohorropedia@gmail.com, que eu estarei lendo e trazendo ao canal aos poucos. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem, fiquem seguros.